Tem muito crente que ainda não é liberal. Tem muito crente que ele não é liberal com o seu tempo. Ele não é liberal com a sua energia. Ele não é liberal com as suas coisas. Ele não é liberal com o seu dinheiro. A pessoa ser liberal é ser generosa. Ela não tem problema que seja usado o tempo dela, o dinheiro dela, o que pertence a ela. Não, o que é meu, como disse Davi, tudo que eu tenho aqui para ofertar foi Deus quem me deu. Diga comigo, foi Deus quem me deu. A energia, o dinheiro. Diga comigo o que eu tenho. Diga, tudo foi Deus quem me deu. E aí eu pergunto, você está disposto a usar? Tem usado para o reino? Tem usado com propósito? Tem usado para salvar, para ajudar pessoas? Ó Deus de Israel, nós estamos aqui, Senhor, mais uma manhã fria, mais uma manhã gelada, mas nada na nossa vida pode, meu Pai, nos parar quando nós decidimos fazer o que é certo. Porque quando nós fazemos o que é certo, nós só estamos aumentando, potencializando a nossa força, a nossa coragem, a nossa ousadia, porque é como uma pessoa que ela precisa, Senhor, urgentemente, ela precisa ganhar peso. Ela precisa se alimentar, ela precisa comer. Chegou o momento, é um tempo onde ela precisa se alimentar da palavra. E estão chegando os dias, diz o Senhor, que as pessoas, elas não terão fome e sede de comida e bebida, mas elas terão fome e sede da tua palavra. A fome. Deus é atraído pela fome. Nós somos, meu Pai, pessoas capazes de atrair a presença do Senhor para a nossa vida, quando há uma fome dentro de nós por Deus. Eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Eu vim oferecer a Ele a oferta que me aproxima dEle. A oferta no hebraico quer dizer aproximar-se de. E eu vim me aproximar-me de Deus, da presença de Deus. Eu vim me aproximar daquele que é o único que tem o poder de mudar, meu Pai, de transformar as nossas vidas. A oferta, meu Pai, no aramaico, ela fala que é uma oração sem palavras. E é verdade. Quantas ofertas são feitas que não é liberado uma palavra, mas só o fato dela fazer aquela oferta, ela já é uma oração. Ela já fala por si só. Ela já revela o coração, o interior daquela pessoa. Ah, Senhor, nós estamos aqui porque pensamos no Senhor. Porque pensamos em Te agradar. Porque pensamos em Te honrar. Porque o Senhor é importante para nós. A Tua presença, ela é importante. Nós precisamos da Sua presença. Nós precisamos, meu Pai,
Nós precisamos do Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Eu te amo. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo novo. Nós estamos vivendo um outro ciclo. Tudo que está acontecendo é a prova de que o Senhor está pronto, o Senhor está disposto a nos abençoar, nos honrar, nos responder, nos favorecer. E eu sei que nós não vamos sair daqui nessa manhã de terça-feira. Nós não sairemos daqui do mesmo jeito. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala com nós. Meu Pai, eu não tenho capacidade para fazer esse culto se o Senhor não me ajudar. E eu preciso da tua ajuda aqui, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, eu te amo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito? Que Espírito que é esse? Então diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para o final. Diga, ele é para a minha vida. E eu já tomo posse em nome de Jesus. Sente-se, por favor, por gentileza. Ontem nós recebemos essa palavra e eu quero lê-la com você. 2 Coríntios, capítulo 9. Eu vou tentar ler nas duas versões, se o tempo permitir. Mas 2 Coríntios 9, versículo 1, na versão Almeida, que diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo. Então, vocês têm uma prontidão, né? Tem uma força aí, tem uma alegria. Tem algo aí dentro de vocês que leva vocês a estarem sempre prontos, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta. Está falando de uma região. A Acaia está pronta desde o ano passado. As pessoas que moravam nesse lugar. E o vosso zelo tem estimulado muitos. E por que ele está falando isso? Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Se você fizer a meditação no capítulo 8, o Paulo, quando ele foi para essa região, ninguém pediu para eles fazerem isso. Mas à medida que eles foram ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, eles passaram a ter uma disposição, diga comigo, de fazer ofertas, de novo diga ofertas, para o reino do que eles tinham, diga comigo, e do que eles não podiam. Então eu ter é uma condição. Eu não poder fazer aquilo já é um outro ponto. Então, quando você tem, você tira do bolso, você vai lá, você ajuda, você faz, você derrama, você oferta, você sacrifica.
Agora, você fazer daquilo que você não pode fazer, mexer naquilo que você não pode mexer, e eles estavam tirando, a Bíblia diz, diga comigo, da pobreza. De onde eles estavam tirando? Eles estavam tirando da sua pobreza. Mas eles foram tão tocados, tão movidos, que Paulo não impediu aquele povo de agir a sua fé. Paulo não privou aquele povo de derramar o que eles nem podiam derramar, humanamente falando. Eles não podiam. Quando você olha para uma pessoa e fala, não, guarda aí, fica contigo, não faz isso, não. Eu fui tocado por Deus, você não está entendendo, não é uma coisa humana. Eu não estou fazendo uma coisa para chamar a atenção do homem, eu estou fazendo uma coisa porque eu fui tocado por Deus. Então, o vosso zelo tem estimulado muitos, o Paulo falou aqui. O que vocês estão fazendo está mexendo com todo mundo, está mexendo com a fé. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte. Para que, como já disse, diga comigo, possais estar prontos. E aqui a prontidão não era só para ajudar, para abençoar. Agora, né, vocês estão sendo preparados para viver seus milagres. A fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, agora vamos juntos, deste firme fundamento do quê? Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza, porque isso aqui é um problema, né? Tem gente que ele, na vida, no reino de Deus, e eu posso dizer que eu fui uma pessoa assim, às vezes aquilo que você achava que você... eu sou uma pessoa generosa, sou uma pessoa humilde. Aí um dia o Senhor vira para mim e fala, não, você é avarento. Ô Senhor, por quê? Se eu dizimo e eu oferto. Por quê? Porque você faz algo como uma obrigação. Você não faz porque você é liberal, porque você está realmente praticando a minha palavra com a devida alegria, com o devido prazer, porque a Bíblia não diz, eu vou ler isso aqui, Deus ama aquele que dá com... Então, tudo que passasse daquilo, eu falava, não, mas eu já estou fazendo já. Não, mas peraí, o senhor está querendo mais de mim, aí eu colocava de que maneira? Não, mas eu já estou fazendo. Não, mas o senhor quer mais de você, Pedro. Não, mas já está bom, para mim não tem que fazer. Não, peraí, eu estou querendo ver a tua liberalidade, eu estou querendo ver se você está pegado ainda às coisas ou se você está pegado a mim. E aí a coisa foi ficando cada vez mais profunda, que eu falei, meu Deus, o quanto eu sou avarento e eu não sabia. Porque a avareza não é só para você fazer uma oferta na arca, é na vida.
é no comprar uma coisa, é no lidar com alguma coisa, vai comprar uma... Não, tem que ser o mais barato. Como assim tem que ser o mais barato? Não, vamos lá comprar uma roupa, tem que ser... Eu quero saber a mais barata. Não, peraí, não. Vamos saber aquela que vai ser a que cai bem em você, mas que tem uma qualidade que vai durar. Porque é melhor você ter uma peça de roupa que você vai usar com qualidade do que você ter 2, 3, 4, não ter um pingo de qualidade, daqui a pouco você tem que jogar aquilo fora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a pessoa, ela fala, nossa, eu tenho um monte de par de calçado. Mas o negócio começa a usar, já começa a dar problema. E às vezes a pessoa ela tem 2, ela tem 3 ali, que não é muito, mas o negócio tem qualidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está mesmo entendendo ou não? Às vezes a gente acha que isso não é um problema. Não é um problema. Sabe aquela mentalidade de ir numa loja e não, porque tem que me dar um desconto, porque se não me der um desconto... Não, peraí. Analiso o lado justo da coisa. Eu lembro uma vez que alguém foi aqui na lanchonete da igreja, há muitos anos isso, e alguém chegou lá e falou, ó, a igreja tem que me dar um desconto. Então, mas o que você está comprando aqui na lanchonete, no caso não era nem a lanchonete, era a livraria. O que você está comprando aqui na livraria, tudo que é vendido aqui é revertido para a igreja, para a obra, é santo. Né? Por que você quer? Ao invés de você pedir desconto, não era para você, né? Você não tem esse hábito, se sobrar ali 2, 3 reais, né, do troco, ó, deixa, não precisa, abençoa a obra. Você tem esse hábito de fazer isso? Ou não? Tem aquele que já conta as moedas. Não, bispo, eu valorizo até as moedas. Tudo bem, você pode valorizar, dinheiro é seu. Uma pessoa queria, me dá o desconto porque eu estou comprando. Não, peraí. Você está fazendo aqui um desconto, o valor do desconto que você está querendo é o valor do lucro que está ganhando aqui. A igreja não ganha quase nada nisso aqui. Né? Às vezes um produto que está ali sendo vendido, o lucro que tem daquilo ali para conseguir girar e rodar aquilo ali é 2, 3, 4 reais, só para poder fornecer aquilo para a igreja. Então, olha que coisa forte. Então vamos fazer aqui uma pequena pausa e eu dou sequência nas demais leituras. Quando Paulo começa a falar sobre esse assunto, ele quer trabalhar com essas pessoas aqui um princípio. E que princípio que ele estava trabalhando com eles? Diga comigo, ofertar e dizimar é um princípio, certo? Mas ele dá uma ênfase na questão da oferta, ensinando eles que o ato de ofertar era um firme fundamento de glória. Ou seja, eu tenho algo agora que está sendo construído em cima de um alicerce, e que à medida que aquilo vai crescendo, aquilo vai evoluindo, vai desenvolvendo, o que aquilo vai trazendo para a minha vida? Diga comigo, glória. Eu vou vivendo à medida
que eu vou alicerçando, eu vou fundamentando, eu começo a ter glória, eu começo a ter um resultado glorioso. Então ele chama a oferta que eles estavam fazendo. E eu disse, depois você pode meditar, não vou ter tempo para isso agora, mas depois você pode meditar lá em 2 Coríntios 8. Gente, é lindo, é incrível, sabe? Eu gosto dessa passagem, eu amo essa passagem. Essa passagem, ela me abençoou por diversas vezes e ela sempre me abençoa. Eu já vivi experiências por causa dessa palavra, dessa passagem. Aí vai falar por quê? Porque a Bíblia, ela está aqui para nos ensinar, diga comigo, que a oferta, diga comigo, é uma bênção. Diga pregar sobre dízimos e ofertas. Diga comigo, é uma grande bênção, onde muita gente trata como uma forma da igreja querer tirar algo das pessoas. E aqueles que pensam e vivem, né, com essa mentalidade, são pessoas que não conhecem a palavra. Igual o Tadeu falou para mim de novo aqui no domingo, que ele dizia que quando ele ainda não tinha se convertido, ele achava que dizimar, ofertar na igreja era dar dinheiro para os pastores terem uma condição de vida melhor. Só que é engraçado, né? A maioria dessas pessoas que falam essas coisas, eles nem têm condição. E os que têm alguma condição, ele pode ter o dinheiro, mas não tem paz. Outros, nem dinheiro ele não tem para poder fazer alguma coisa. Então, existem muitas mentiras em cima dessa mensagem, aonde muitas pessoas, e principalmente por irresponsabilidade de lideranças, né, fizeram coisas, e muitos acabam fazendo coisas que vêm para querer trazer esse tipo de visão mentirosa, equivocada. Mas é incrível. As pessoas que elas entendem sobre oferta. Diga comigo a palavra oferta. No hebraico, diga, quer dizer aproximar-se de. De quem que a gente está se aproximando? Você veio aqui para se aproximar de quem? O que é a oferta? O significado da palavra oferta quer dizer no aramaico, uma oração sem palavras. O que a oferta ela atrai para a nossa vida? A bênção, o favor divino. Bispo, uma oferta pode curar uma pessoa? Claro. Uma oferta pode destravar coisas na minha vida? Claro. Eu não vou ter tempo agora para poder dar referências e referências para você. Foi através do voto que Jacó fez com Deus. Senhor, se o Senhor me guardar nesta viagem que eu faço, o pedido que Jacó fez. Se o Senhor me der pão para comer, vestes para vestir. Então, a partir de agora, o Senhor será o meu Deus, e tudo que o Senhor me der, certamente lhe devolverei o dízimo. Não existia nem a lei do dízimo. Não existia o mandamento de devolver o dízimo ainda. E como que um homem, um patriarca como aquele, ele já estava entendendo sobre o ato de dizimar. A Bíblia fala que Abel, ele se tornou, por mais que ele viveu tão pouco tempo na terra,
Ele se tornou uma inspiração, ele se tornou um exemplo tão forte que ele é citado de novo no livro de Hebreus, que a oferta que ele entendeu que ele tinha que apresentar a Deus, ela deveria ser a melhor oferta que representava ali por um animal que ele cuidava, que eram as ovelhas. Então ele pegou a ovelha mais gorda, a ovelha mais perfeita, a ovelha que ali podia dar a ele uma lã fora do comum, uma carne para ele que ele poderia se esbaldar com ela, mas não, tudo que eu tenho de melhor, eu vou pegar a melhor que eu tenho e eu vou oferecê-la ao Senhor. Diga comigo, e o que Abel fez, diga, saiu do seu coração. Por que saiu do coração de Abel? Porque a Bíblia diz que Deus primeiro recebeu Abel e depois ele recebeu o quê? A oferta. Você vê que quando uma pessoa ela faz algo com a intenção e motivação certa, não tem como Deus não aprovar. Não tem como Deus não abençoar. Aí, olha aqui no versículo 6 em diante. E digo isto, que o que semeia pouco, né, a minha mentalidade ainda, a minha visão ainda, a minha cabeça ainda é aquela cabeça assim, ó, tá bom então, eu vou começar a semear e daqui para frente eu vou semear um pouquinho. O Senhor, ele vai privar a pessoa de ser abençoada? Não. Mas a mentalidade dela é, o que semeia pouco, pouco também o quê? Você está com a mentalidade de, não, eu vou fazer um pouquinho, vou fazer o que dá, vou fazer o que eu posso. Eu vou oferecer a Deus só essa medida aqui, tá bom. E isso que você está oferecendo está vindo da tua mentalidade, da tua cabeça. Se você olhar para alguém do lado, tendo uma medida maior, você não vai se incomodar? Você não vai se frustrar? Você não vai olhar, nossa, eu comprei uma batata, aí eu comprei a menorzinha, e veio tão tico de batata, por um preço, aí o outro, meu irmão, pagou R$2 a mais, e veio uma batata maior, aí eu me arrependi, eu podia ter pedido a batata maior, por causa de R$2, tá entendendo ou não? Mas eu estava focado no quê? Em comer batata, que ia me satisfazer, eu estava focado no valor, eu estava focado no preço. Você vê que é uma questão de mentalidade. Você vê que é uma questão, oferta é uma questão de mentalidade. A forma como você vai numa loja escolher algo, muitas vezes não tem a ver com o bolso, tem a ver com a mentalidade. Ainda que a condição dela não seja as melhores do momento. Mas você vê que é uma questão de mentalidade. Tem a ver com a cabeça, tem a ver com a crença. E aí o Senhor diz, e o que semeia em abundância. O que é semear em abundância, gente? O que é semear em abundância? Às vezes, a tua abundância é igual à oferta da viúva. A oferta da viúva foi uma oferta de abundância? Foi ou não? E qual é a prova que foi? Porque a oferta da viúva representava tudo que ela tinha. Então tem a ver com quantidade ou tem a ver com qualidade?
tem a ver com uma mentalidade. Tem a ver com uma mentalidade. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. O que você coloca no teu coração? Olha aqui para mim. Vamos trabalhar isso aqui. Olha o tamanho dessa igreja. Você tem fé que você vai contribuir com o que aqui? Bispo, olha, o máximo que eu vou contribuir aqui na igreja é fazer igual a dona Helena. Vou comprar 1 quilo de manteiga, vou botar lá na cozinha. Para mim tá ótimo. Não vai pesar meu orçamento, não vai me dificultar. Tá bom. Perfeito, fica em paz, tranquilo. Essa é a sua visão. Você não vai deixar faltar a manteiga da cozinha. Tudo bem. Não estou dizendo que isso não é bênção. Isso é uma grande bênção. Mas você vai ficar na manteiga a vida toda? Essa é a sua visão? Ou você enxerga a manteiga como o início, os primeiros passos? Qual que é a minha visão? Eu vou crescer ou eu vou ficar sempre com aquela mentalidade? Não, está bom. Isso é para tudo, viu? É para obreiro, é para liderança, é para membro, é para qualquer pessoa. Qual é a visão, a mentalidade que eu tenho? É o exemplo que o Rodrigo Leal deu ontem no culto. Eu não tenho condição de já comprar um templo. Eu quero comprar um templo para a igreja. Eu quero comprar um templo para a casa do Senhor. Perfeito, mas eu já posso dar uma pá? Eu posso dar uma colher? Eu já posso dar 1 metro de areia para a construção desse templo? Eu posso já dar uma lata de tinta? Eu já posso começar a andar 1 milha a mais? Não, ó, esse mês eu pude isso. Não, mas o próximo eu vou começar. O que é isso? Mentalidade. Isso é uma mentalidade livre, desprendida. Porque cada um contribua segundo propôs. Você vê, quem que determina o que vai ser apresentado? É Deus? É a igreja? É o pregador? Ou é o próprio indivíduo? É a própria pessoa? É? E o que ela propõe no coração dela? Ela propõe de acordo com a sua mentalidade, com a sua fé, com a sua crença. Então, se eu perguntar para você, hoje, suponhamos que você começaria com uma manteiga, igual a dona Helena. Você se vê daqui 1 ano, 5 anos fazendo o quê? Bispo, eu quero amanhã, daqui 1 ano, 5 anos, fazer tal coisa assim que eu nunca imaginaria. Tá, mas eu não tenho que já começar a ir crescendo. Diga comigo, eu preciso crescer. Diga, eu preciso crescer. E você não cresce se você não força. Se você muitas vezes não se obriga. Acordar pela manhã, estar numa oração da madrugada, num clima, num tempo igual esse, que começa já já o inverno. O inverno, se eu não estou enganado, está para começar daqui 3 dias. E já está esse clima de inverno. Você entra, às vezes, aqui na igreja, aquele ar gelado, aquela igreja gelada, aquele ambiente gelado. Você acorda lá, provavelmente, de onde você mora. Vou mesmo para a igreja. Por que eu vou fazer isso? Porque eu acredito que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam. Eu estou fazendo isso porque eu sei que não é vão. A Bíblia diz que todo o nosso trabalho no Senhor não é vão. Se eu estou trabalhando, eu tenho que ser remunerado? Tem ou não tem?
Claro que eu tenho. Eu tenho alguém que está trabalhando para mim, eu tenho que pagar ela, eu tenho que remunerar ela. Então, se eu estou executando algo no reino de Deus, na obra de Deus, Deus, ele vai me recompensar? Vai ou não vai? Ele mesmo diz, não é em vão que você faz em mim. Mas eu quis fazer questão de parar aqui e perguntar para você, o que você tem colocado no teu coração? Qual é o propósito? Que é o que a bispa sempre prega. Prosperidade tem que ter propósito. De novo, prosperidade tem que ter. Qual é o meu? Qual é o meu propósito? Então, cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Não faz isso, não coloca, né? A tristeza é, eu acho que vai faltar. Eu acho difícil fazer isso. Ou por necessidade, eu vou fazer essa barganha com o Senhor, ele vai me dar. Uma troca aqui, nós vamos trocar figurinha agora. Não. Porque Deus ama, diga comigo, Deus ama ao que dá, de que maneira? Deus ama. Deus ama. Gente, hoje de madrugada, 3 horas, estava lá. Deus ama o que o busca. E de madrugada, aqueles que o buscam o acharão. Então ele vai expressando aquilo que mexe com ele. Deus ama. Porque não teria sentido. Deus, ele já não é o amor? Deus não é amor? Ele já não ama tudo o que ele criou? Mas por que ele faz questão de colocar o que ele ama? Para você ver aquilo que mexe com ele, aquilo que toca o coração dele, aquilo que move mais a ele. Tem aquilo que mexe mais com Deus, que move a mão de Deus em nosso favor. Deus ama ao que dá com alegria. Ele se sente honrado, feliz, realizado, abençoado. Gente, isso aqui é uma honra. Isso aqui para mim, fazer o que eu estou fazendo aqui é uma honra. Isso aqui é um privilégio. Isso aqui é uma maior bênção da minha vida. E quando você cresce nisso, não tem como as coisas ficarem do mesmo jeito. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça. Então o que ele faz? Ele torna a graça abundante na nossa vida. A fim de que tendo sempre em tudo. Diga comigo, em todos os momentos. Diga em todas as ocasiões. Diga comigo, eu sempre terei toda a suficiência. Tendo sempre em tudo, toda a suficiência. Superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Aí, deixa eu terminar aqui, depois eu vou para a NVI. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem dá a semente? Ele dá a semente para quem? E pão para comer. Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças. Você acha que você só está ajudando a suprir as necessidades da obra?
Hã? Você acha que só está suprindo as necessidades da obra? Não. Diga comigo, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Então vai vir muitas graças, muitas bênçãos. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Você vê que é um ato de você ofertar que revela a sua liberalidade, e essa liberalidade, diga comigo, é um dom. E pela liberalidade de vossos dons, para com eles e para com todos. E deixa eu te falar uma coisa, essa liberalidade aqui, ela revela o quão desprendido a pessoa está. Quão desapegado a coisas desta vida ela está. Porque nem todo mundo é liberal não, viu? Tem muito crente que ainda não é liberal. Tem muito crente que ele não é liberal com o seu tempo. Ele não é liberal com a sua energia. Ele não é liberal com as suas coisas. Ele não é liberal com o seu dinheiro. Ele não é. Ele não é liberal com o seu conhecimento. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer de liberal ou não? Ou não? Então vamos falar de forma mais clara. A pessoa ser liberal é ser generosa. Ela não tem problema que seja usado o tempo dela, o dinheiro dela, o que pertence a ela. Não, o que é meu, como disse Davi. Tudo que eu tenho aqui para ofertar foi Deus quem me deu. Diga comigo, foi Deus quem me deu. A energia, o dinheiro. Diga comigo o que eu tenho. Diga, tudo foi Deus quem me deu. E aí eu pergunto, você está disposto a usar? Tem usado para o reino? Tem usado com propósito? Tem usado para salvar, para ajudar pessoas? Diga comigo, a oferta é um serviço para Deus. Isso, diga comigo, e a palavra de Deus garante que tudo que eu faço, diga comigo, todo o meu trabalho no reino não é em vão. Ele é recompensador? Ele é recompensador? Ele vai recompensar essa pessoa? Ele vai. Claro que ele vai. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa parte aqui, ó. 2 Coríntios 9, na NVI. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Está entendendo ou não? Eu li um pouquinho mais rápido, mas está dando para entender ou não, igreja? Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá o quê?
Ó, eu sei que vocês vão contribuir, vocês estão preparando as ofertas de vocês, mas ó, deixa eu avisar uma coisa. Deixa eu ensinar vocês. Quem estiver oferecendo a Deus com a ideia, com a mentalidade, com a visão, com a crença. Não, eu vou ajudar, mas é assim, ó, a minha medida é pouca, é pequena. Tá bom. Eu quero deixar claro que você vai colher pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Eu tenho que fazer porque a igreja falou, porque a igreja pediu, porque a igreja comentou que tem um propósito, que tem a compra de um templo, porque tem uma questão com as cadeiras, e porque tem isso, porque tem aquilo. Para eu, não ficar aqui mal comigo, eu vou fazer. É assim? Tá certo isso? Então, quando a Bíblia diz aqui de novo, ó, pois Deus ama quem dá com... Deus ama quem dá com... Então eu te pergunto de novo. Deus já não é o amor? É ou não é? E o amor de Deus não é uma lei? Ou não é uma lei? Esse amor que Deus tem por nós, ele vai mudar? Não vai mudar? E a Bíblia garante que Deus ama quem dá com o quê? Então o que essa pessoa vai atrair para a vida dela se ela fizer com prazer, com alegria? O que ela vai atrair? O que ela vai viver? O que ela vai receber? E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Diga comigo, a graça será acrescentada por esse ato. Você quer que aumente a graça na tua vida? Bispo, mas peraí. Só aumenta na vida. A Bíblia está me garantindo que Deus é poderoso para fazer que toda a graça... Já tem graça. Deus já nos ajuda, não é? Quando você está carregando aquele mundaréu de sacola nas mãos, assim, aí chega alguém e fala assim, deixa eu te ajudar, você está com as duas mãos cheias aí de compra, eu vou te ajudar a carregar, me dá o mais pesado. Normalmente acaba sendo assim, né? Me dá o mais pesado aí. Aí a Bíblia fala, mas eu vou te dar mais graça. Vai chegar alguém que vai pegar todas as sacolas, você não vai precisar levar nada. É uma ajuda extra, é uma ajuda maior do que aquela que você já está recebendo. Ele vai aumentar. Ele vai aumentar. Você achou que você já tinha uma situação, uma condição, uma pessoa, algo ali que já estava te abençoando. Não, eu vou aumentar a tua ajuda. Você vai receber mais ajuda, mais graça, mais favor. Vai ter mais fluidez. Vai ter mais pessoas pensando igual a você. Isso não é incrível? Eu estou dando esses exemplos para ajudar você a entender. Mas está claro, Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, diga comigo, eu terei tudo o que é necessário. Diga comigo, em todo o tempo e em todas as coisas. Vocês transbordem em toda boa obra. Uau! Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Olha que ponto que a pessoa chegou. Ao ponto de distribuir, de dar os seus bens aos necessitados. E de forma justa. Porque a justiça de Deus dura para sempre, ela vai ser recompensada. Ela vai ser honrada pelo que ela fez. Aquele que supre a semente ao que semeia, diga comigo, Deus vai suprir
a minha vida. Diga todas as vezes. Diga que eu pegar esta semente. Diga eu lançar num bom solo. O Ministério Mudança de Vida é um bom solo? Quem já viveu experiências de lançar suas sementes nesse solo e ser abençoado? Então, a Bíblia diz, aquele que supre a semente é o que semeia. E o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente. Então Deus está dizendo que Ele vai só suprir? Ou Ele vai multiplicar a semente? Vai aumentar essa semente? Você vai ter condições de plantar mais? Você vai ter condições de plantar mais? Você vai ter condições de fazer mais? Então aí eu volto na manteiga, no pó da manteiga. Cada um contribua no seu coração com alegria, tá? O que você já colocou no seu coração de fazer no reino? O que você colocou para esse mês? O que você colocou para julho? O que você colocou para agosto? O que você colocou para setembro? Bispo, mas eu nem pensei. Então é bom você pensar, porque tem uma promessa aqui. Tem uma promessa aqui. Essa imensa provisão de graça, essa palavra não veio por acaso. Essas palavras que Deus tem liberado de que nós vamos comer das novidades da terra, ela não está vindo por acaso. Deus, Ele está pronto para fazer. O reino dele tem pressa. Tem coisas que Deus quer que aconteça aqui na terra. E Ele quer usar o ministério Mudança de Vida. Mas para Ele poder usar o ministério Mudança de Vida, Ele tem que estar alinhado com os seus propósitos. E cada dia eu vejo esse crescimento, esse alinhamento, essa unidade, essa ousadia. Agora eu pergunto, e você está alinhado? Você está debaixo dessa unção, você está debaixo dessa cobertura, você está alinhado, você está se alinhando, você está entendendo o que o Senhor está falando e vai ficar de fora? Porque não tem como você falar, bispo, não, eu comecei já há muito tempo, não, já venho ajudando há muito tempo. Tá bom, você falar para mim que você está ajudando há muito tempo e você não vê, que você já tem condição de ajudar como a dona Helena. Não, um dia eu comecei na manteiga. Como a dona Sayonara falou na quarta-feira, eu comecei pelo detergente. Estou contribuindo com o detergente. Tá bom, então você começou hoje com a manteiga, com o detergente, então agora nós vamos começar a ver você crescer. Isso vai aumentar, porque Deus vai multiplicar a semente. Deus vai multiplicar a semente. Diga comigo, a semente só se multiplica. Diga se ela for semeada. Agora você pode comer a semente ou você pode plantar a semente. O que você está fazendo? Tem sementes que é para comer. Agora tem sementes que é para plantar. E as sementes que eu estou plantando, não tem como Deus só... Não, ó, você usou essa caixinha aqui para plantar, vou mandar outra caixinha aqui que eu vi que você plantou com ela aqui, eu vou te mandar mais uma. Não, agora não é só uma que eu tenho, eu vou ter muito mais. Vai vir um resultado maior. E quando não está vindo esse resultado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque Ele está garantindo. Lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Fique em pé, por favor, por gentileza. Vocês serão enriquecidos em todas as formas. Diga comigo, eu serei enriquecida de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Eu posso ser generoso em qualquer ocasião? A obra, o reino, às vezes uma pessoa que está precisando de um alimento, bateu aqui, eu posso ajudar? Eu vou ter condição de ajudar? De apoiar? Sim, a Bíblia está dizendo que sim.
em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Nossa, Senhor, obrigado, porque eu estou na condição de dar, eu já não estou mais na condição de receber. Eu estou na condição de poder derramar, eu já não estou precisando receber. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo, diga comigo, esse ato. Diga, é um serviço ministerial. Diga comigo, é um trabalho que eu realizo para o reino de Deus. É um serviço ministerial. É um ministério. Esse é o seu ministério? Suprir o reino? Ajudar o reino? Favorecer o reino? Não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça. Meu Deus, agora já o Paulo foi mais além ainda, da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Coloca a mão no coração. Feche seus olhos. Deus pode contar com você? Deus pode usar você? Deus pode levar você para um patamar maior? Deus pode honrar você? Deus pode confiar mais sementes nas suas mãos? E não é só, tire a cabeça só do fato de você apresentar uma oferta na arca. Não é só a questão de apresentar uma oferta, é mais do que só uma oferta de colocar ali na arca. Está relacionado à maneira que você está cuidando da casa de Deus. Está relacionado à maneira que você está preocupado com as coisas de Deus. Está relacionado ao amor que você tem, o zelo que você tem, a preocupação. Lembra do amor, do zelo do Davi? De querer que fosse construído um templo para o Senhor, um local para colocar a sua presença, o seu nome. E ele foi lá e ele pegou toneladas do ouro particular que ele tinha. Ele não ia construir aquele templo, mas ele queria. E ele foi o primeiro. E ele deixou claro: tudo que eu tenho veio das mãos de Deus, veio das mãos do Senhor. E eu só estou devolvendo o que Ele me deu. Vamos, estar na hora de você começar a crescer. Vamos sair dessa condição, vamos sair desse lugarzinho. Vamos sair dessa posição. Repito, cada um contribua segundo propões em seu coração. Coloca aí a mão no teu coração e fala para Deus: Senhor, a partir de hoje, eu vou sair desse pouco. Eu vou sair desse pouco. Ou você quer ficar nesse pouco? Eu vou sair desse pouco. Diga comigo: Senhor, eu vou sair desse pouco. Eu vou tirar agora o meu pé do barco e eu vou começar a andar sobre as águas. Eu vou sair desse pouco. Eu não quero mais a mesma medida. Eu sei que o Senhor é dono do ouro e da prata. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Deus pode erguer uma pessoa. Deus pode favorecer uma pessoa. Deus pode honrar uma pessoa. Deus pode fazer algo na vida dessa pessoa.
que ela jamais imaginou. Mas ela precisa estar aberta para isso, ela precisa crer nisso. Ela precisa crer nessa palavra. Ela precisa crer nessa mensagem. Tanto que os macedônios, é tão forte o que se fala a respeito deles, que eles não estavam fazendo do que estava sobrando. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Você sabe de onde que eles tiraram? Você sabe de onde que eles mexeram? Você sabe de onde foi que esse povo foi capaz? Alguém olha às vezes para uma pessoa que está morando numa comunidade, está morando às vezes numa coab, num conjunto habitacional, está morando às vezes até de favor. Ela olha assim e fala, coitada dela, tadinha dela, ó, não pode falar isso para ela, não. Como é que estavam os macedônios? Numa extrema pobreza. Estavam vivendo um momento de tribulação severa. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Diga comigo, eles derramaram o que eles podiam. Diga, e até além do que podiam. Diga, por iniciativa própria. De novo, por iniciativa própria. De novo, por iniciativa própria. Quem foi que tocou eles? Quem moveu eles? Você tem um talento, você tem um dom, por que você não ensina pessoas? Você tem um conhecimento, você tem um talento, você tem um dom, por que você não ajuda outras pessoas a desenvolver, a crescer? Por que você não anda uma milha a mais? Por que você não se doa mais? Por que você não se entrega mais? Por que você não ajuda mais? Por que você vai reter uma coisa que se você morrer hoje, você sabia que se você morrer hoje, você não vai levar nada disso, você sabe. Vai começar o propósito dos 52 dias. Você sabe o que uma moça ainda mandou mensagem para mim, ela falou? Bispo, fui no mercado, fiz uma compra para 3 meses. Eu falei, mas por quê? Porque eu vou começar o propósito dos 52 dias e eu não vou sair para canto nenhum. É da igreja para casa, de casa para igreja. Eu vou usar esse período como um tempo sabático. É o tempo que eu vou me jogar em Deus, que eu vou estar na igreja, que eu vou clamar, que eu vou orar, que eu vou buscar a Deus. Você vê que coisa? Tem gente pedindo, bispo, aonde é que tem um lugar aí para eu poder dormir, para eu poder ficar em um hotel? Por quê? Porque eu quero vir para a igreja, eu estou vindo de outro estado, eu quero vir para a igreja, porque eu quero fazer os 52 dias. Você vê que coisa, olha a atitude que as pessoas têm. Ontem o bispo ainda estava dando exemplo de novo, do rapaz lá da Alemanha que foi tocado por Deus para saber, ele perguntou qual era o custo para fazer todo o projeto Mudança de Vida na Praça da Sé. Me passa o valor que eu quero contribuir com aquilo que precisa. Ou seja, Deus, Ele manda do norte, do sul, do leste, do oeste. Às vezes chega gente aqui na igreja, fala, ó, eu quero doar aqui, ó, eu não estou usando mais isso aqui, eu quero doar isso aqui para o reino. Ó, eu quero contribuir, eu quero deixar a igreja melhor. Ó, eu estou vendo aí a bispa, eu quero investir no ministério dela, eu quero investir nesse trabalho que ela tem realizado para que alcance mais pessoas. Direto a gente ouve isso. Porque é uma boa terra. O povo estava tocado na época aqui com Paulo, os macedônios. Por quê? Porque eles viram
o quanto aquilo estava abençoando a vida deles. Já não tinha a ver com dinheiro. Diga comigo, mas com a bênção, com a paz que eles estavam recebendo. Então eu quero declarar nessa manhã em nome de Jesus. Senhor, o Senhor nos deu essa palavra. Que agora ela abra os olhos, o entendimento, a visão, a clareza, da revelação, da entendimento. O que eu não consegui alcançar aqui através dessa mensagem, que o teu Espírito venha levar ela a alcançar, venha levá-la a entender, compreender, que ela possa mergulhar dentro dela e dizer, peraí, é verdade, eu posso andar uma milha a mais. E eu preciso crescer no que eu estou fazendo. Eu preciso crescer, eu não posso retroceder. Eu preciso crescer. Se a intenção e motivação ela está correta, então isso vai me levar a crescer. Eu não vou retroceder. Chegou a hora de eu crescer, e eu vou crescer, e eu declaro em nome de Jesus que você cresça, porque Deus, ele é recompensador. Deus, ele é recompensador, e que você seja poderosamente recompensado por tudo aquilo que você tem derramado, tem feito pelo reino, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, eu te amo, eu te agradeço, e eu tomo posse de mudanças e milagres, de respostas e definições, em nome de Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.